Então, eu começo, né? Eu faço a prece inicial e Tá. aí depois eu faço a harmonização, tá bom? Nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, com alegria, com disposição para aprender, para ter novos conhecimentos, novas aprendizagens. Vamos agradecer também pela nossa família, pela nossa casa. Vamos agradecer pela espiritualidade que vai nos auxiliar hoje no transcorrer da aula, tanto a mim, mas principalmente a Priscila, que fará a aula, para que eles nos orientem, nos intuam, para a gente poder transmitir o máximo de informação importante para a nossa evolução, o nosso engrandecimento espiritual. Vamos, então, com muita alegria, iniciar a nossa aula. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, deixa eu aqui. Está aqui. Então, iniciar a gravação já foi. Então, hoje, o Fonte Viva do Emmanuel é a lição 144, que diz: ajudemos a vida mental. Inicie, então, com o Evangelho de Mateus, o capítulo 4, versículo 25. E diz a seguinte frase: e seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Aí eu fui buscar aqui o que seria, o que estaria acontecendo no Evangelho de Mateus, só para dar um norte, né? Então, no versículo 23 que começa, Jesus ensina a cura. Então, diz o seguinte: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curava. E aí depois vem a última frase, que é essa que tem: e seguia uma grande multidão. Então, Jesus, nesse versículo de Mateus, estava ensinando a cura. Mas será que era só uma cura física, né? Então, vamos ver qual é a explicação do Emmanuel. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Precede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Então, as pessoas sempre estão buscando uma solução para os seus problemas, uma tranquilidade para os seus corações e para as suas dificuldades. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo, em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Então, não é porque a gente tem uma situação dentro de casa ou com poucos familiares que a gente não pode intervir e nem auxiliar numa mudança comportamental. Só que essa mudança primeiro tem que começar em nós mesmos. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Então, boa vontade e cooperação. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Então, sempre com a bondade e a cooperação. Descerra-se à nossa frente precioso programa neste particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples. Então, o que seria essa alfabetização? Ah, mas eu já sei ler. Será que é isso? Não é alfabetização espiritual.
Alfabetização dos conhecimentos e das doutrinas de Deus, de Jesus, dos seus ensinamentos. Leitura edificante. O que eu estou lendo? O que eu estou assistindo? O que eu estou fazendo para a minha melhora, para o meu aprimoramento espiritual? Exemplo contagiante na prática da bondade simples. Então, o meu exemplo vai sempre valer mais do que qualquer palavra. É sempre ele que vai agir e vai transformar o outro, porque é através do teu exemplo. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. Exercício da meditação. A meditação, nessa época que a gente está vivendo, ela é muito importante para nos acalmar. Então, você faz uma meditação acompanhada de uma oração, ela consegue nos conectar com a espiritualidade superior. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Então, quando você faz essa meditação, você consegue assim, se interiorizar, sentir as suas aflições, conseguir entender qual é o caminho que você vai ter que seguir, sempre através de uma hora tranquila, de uma hora de meditação, de uma oração. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade que se encontra. Mas para eu conseguir auxiliar alguém, primeiro eu tenho que me auxiliar, primeiro eu tenho que me organizar, me equilibrar, me conhecer, e aí sim eu vou poder ajudar o outro. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Sempre nós primeiro, sempre a gente ajudando a nossa melhora para poder isso se expandir para o outro. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, a partir da nossa melhora, do nosso aprimoramento, do nosso conhecimento dos nossos vícios, das nossas imperfeições, eu consigo me equilibrar. Equilibrando, eu vou atingir as pessoas que estão no meu entorno, através do meu equilíbrio, através do meu exemplo, através da minha boa vontade e da minha cooperação. E isso que, na verdade, a gente tem que fazer. No momento que a gente está muito dentro de casa, vocês vão falar, mas como é que eu vou atingir isso? Atinge os familiares, que são os próximos. E eles vão atingir outras pessoas, e isso forma-se uma corrente. Mas isso primeiro a gente tem que se tranquilizar. E aí sim a gente vai conseguir ajudar nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, essa foi o meu entendimento dessa harmonização. Então, fica aberto aqui para quem quiser colocar mais alguma coisa. Perfeito, inclusive complementa, né, aquela tua que você passou no final da aula, para a gente não dissipar a energia negativa que vem, né? Porque coitado do cachorro levou uma pancada sem saber por quê, entendeu? Então a gente tem que pensar antes de repassar aquela energia negativa, né? Porque eu fiquei com dó do cachorro. Tadinho dele, levou sem saber. É isso, ele, na ocasião, foi a vítima, mas a maioria das vezes a gente faz isso em relação a outras pessoas que estão mais próximas, né? Em volta, ao entorno, né? Então a gente tem que filtrar, tentar primeiro a gente, né? Para não repassar, né? Essa coisa ruim, né? Do que nós estamos passando no momento. Então vamos. Sabe, Luzia? Eu sempre lembro aquela informação que eles dão no avião, que você primeiro, quando está com problema de despressurização, primeiro você tem que colocar em você para ajudar o próximo, né? Perfeito. Se você desmaiar, você não vai conseguir ajudar ninguém. Eu sempre tenho essa ideia quando fala, primeiro você tem que estar bem para ajudar o próximo, né? Mas não é o primeiro aluno que fala isso. Na outra turma, o meu outro aluno também falou assim, eu penso assim, nesse sentido. Primeiro você tem que pôr em você, aí depois você vai ajudar. Porque senão você vai morrer, né? Então é bem isso mesmo. É a segunda vez que falam, viu? Você vê que interessante, né? É uma coisa para se pensar, né? Então vamos começar, então. Vamos lá, começar a aula. Eu vou compartilhar. Epa. Já estou errando aqui já. Peraí. Tá mostrando. Deixa eu ver. Stop tá, share. é só... Peraí. Tá aparecendo, Luzia? Sim, agora é só ampliar a tela. Tá bom.
Tá, vamos lá então. A aula de hoje, nós vamos falar sobre 3 assuntos, né? O perispírito, na verdade, assim, o perispírito é só um pouquinho, né? Não vamos falar de propriedades, porque propriedades são em outros cursos, básico 2 e básico 3, tá? É só uma noção de perispírito, diferentes ordens dos espíritos e escala dos espíritos, tá bom? Então, a gente vai começar agora falando da definição do perispírito. Então, o conceito de perispírito nesse livro, né, do Zalmino, então fala assim, perispírito do grego peri, em torno, né, e do latim espíritus, alma, espírito. Então, é o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Tá? E eu também lembro de uma definição que foi passado para a gente, que o caso, o perispírito, ele faz com que o espírito seja, digamos, o corpo, né, na parte do espiritual, né, o espírito na espiritualidade, no corpo e na materialidade, ele vai junto com o corpo físico. Então, essa interface, né, ele passa nas 2 fases, né, tanto na parte espiritual, como sendo o corpo do espírito no astral, né, e o físico no corpo físico nosso, tá? Então, no livro Obras Póstumas, fala assim, que os espíritos, como já foi dito, então ele tem esse corpo fluídico, né, a qual se dá o nome de perispírito, que é essa substância, que ela é aurida, né, do fluido cósmico universal, então ela vem do fluido cósmico universal, que o alimenta, né, como o ar que alimenta o nosso corpo material, né, que a gente precisa respirar para alimentar o nosso corpo material. O perispírito também é mais ou menos etéreo, né? Conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Então, a gente aprendeu que nós temos lá diversas moradas, né? Diversos mundos, e para cada mundo, né? A densidade do perispírito, ela é para cada mundo que temos aí em termos de densidade do perispírito. Então, se o mundo é mais inferior, né? O nosso perispírito, ele é mais denso. Se o mundo é mais elevado, nós temos um perispírito mais etéreo. Então, é isso que ele está falando. Então, ele depende do grau, né, de depuração do espírito. Até aí tudo bem, né? Ele está passando automático, não sei porquê, acho que eu não pus tempo aqui, mas ele está passando automático. Nos mundos e nos espíritos inferiores, como eu falei, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Então, quanto mais impuro, né, quanto mais denso, quando a gente não consegue atingir, né, aquela pureza, né, se desfazer de muitas coisas da materialidade, a gente acaba se aproximando da matéria bruta. Então, esse perispírito está mais próximo da matéria bruta. Agora, se nós estivermos mais evoluídos, ele é mais etéreo, então ele é menos denso, tá? O perispírito, ele serve de intermediário ao espírito e ao corpo, né? Então, ele é o órgão de transmissão de todas as sensações. Então, para que o espírito consiga ter uma ação sobre o corpo físico, ele precisa do perispírito. Por quê? Porque o corpo é material, né? O espírito é imaterial, então a gente precisa ter aí uma interface, né, dos 2 corpos, que é o perispírito, né, que é semimaterial, que transmite todas as sensações. Aí, então, tem aqui nessa passagem, na questão 54, né, que fala assim, o perispírito, ele é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe, pelo qual transmite a sua vontade ao exterior, né, e atua sobre os órgãos do corpo, no livro dos médiuns. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, né? Então, lá, o espírito pensa, né? Essa sensação é passada para o perispírito, né? E isso é passado pelo corpo físico, tá? Então, se você pensa muito em coisa ruim, sabe, aquelas coisas deletérias, tá? A gente sabe que um dia isso vai afetar o nosso corpo físico. E o contrário também, se um dia você faz alguma coisa, por exemplo,
o Costa sempre fala, você pisa lá no pé de alguém, né? Aquilo lá vai o quê? Vai voltar, vai ficar marcado no seu perispírito e vai, né? Um dia vai ser cobrado isso aí de você de alguma forma. Então, essa é a volta. Então, tanto de um lado como do outro, tá? Então, o espírito é um ser dual. Por que um ser dual? Né? O espírito, para ele atuar na espiritualidade, ele precisa do perispírito, os dois precisam estar juntos. E trio, né? Trino, né? Por quê? Porque o homem, mais o perispírito, mais o espírito, então o homem é um ser trino, tá? Tudo bem até aí? Uma dúvida no bate-papo. Tá. Priscila? Oi. Só uma pergunta rápida. O perispírito é a mesma coisa que corpo astral, que em outros lugares chamam? É a mesma coisa? É o corpo astral, isso. Tá. É o corpo astral, isso. É no hinduísmo, né? Que fala que é o corpo astral, né? Se estiver passando muito rápido, eu não sei por que acho que gravou aí o tempo e eu não tinha gravado o tempo nessa passagem, mas tudo bem, eu vou voltando, tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês entenderam, né? Então, a gente nunca consegue falar, né, o espírito sem o perispírito, a não ser que seja um espírito muito elevado, que ele já esteja puro. Então, ele não tem mais o que depurar, né? Então, por isso que o espírito é dual. São os dois, perispírito e espírito. E o homem é trino, né? Porque ele tem os 3 corpos, tá? Então, vamos lá, continuar. Aí, no livro Obras Póstumas, tá? Fala assim, que durante a encarnação, né, a gente entende que o espírito ele conserva, né, o seu perispírito como sendo apenas o segundo envoltório mais grosseiro e mais resistente. Então, encarnado, a gente tem o perispírito também junto, né? E no desencarne, o que acontece? Se despoja do corpo físico e conserva o perispírito. Então, no momento do desencarne, a gente entende que nós vamos manter o espírito mais o perispírito, naquela condição que a gente falou, né? Atingindo a pureza maior, né? Não existe esse perispírito, mas a maioria, tá? A maioria dos corpos, né? É espírito e o perispírito, tá? Aí na questão 93 fala assim, né, dando continuidade a esse mesmo raciocínio, né? O espírito propriamente dito vive descoberto ou como pretende alguns, ou está envolvido em alguma substância, né? Então o espírito, ele é envolvido por uma substância vaporosa para ti, mas bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, ele pode elevar-se e transportar-se onde quiser. Então, aqui, aquele sentido, né? Enquanto a gente consegue, né? No caso, volitar, né? Então, ele consegue se transportar para onde quiser, estando, é claro, né? Sem o corpo material, né? No caso, no corpo espiritual. Aí ele dá a seguinte comparação, né? Ele fala assim, como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, né? O espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, tá? Ele está fazendo uma comparação, tá, gente? Pode se chamar de perispírito. Então, ele mostra aqui o abacaxi, né? A casca como sendo o corpo físico. O perisperma, que é essa parte amarelinha, né? O perispírito. E o miolo, né? A semente como sendo o espírito. Mas nível comparativo, tá, gente? Só para a gente ter uma noção, tá? Também no livro Obras Póstumas, na Manifestações dos Espíritos, ele fala também assim, que sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito ele também desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, de certo modo, fisiológicos e patológicos. Por quê? Porque a partir do momento, né, que a gente tem algum problema psicológico, a gente acaba afetando, né, esse nosso perispírito. E, consequentemente, ele pode estar afetando também o corpo físico, né? Como a gente sabe, temos aí os tratamentos, né, que são feitos, que são na área do perispírito. Então, o que ele mostra aqui, ó. O coronário, né, seria um centro de força que está localizado no perispírito, né? Ele fica, né, na parte superior da cabeça. Temos o frontal, né? Que é no carótico, que ele mostra aqui. Cardíaco, o esplênico, né? O gástrico
e o genésico. Então, todos esses centros de força, eles estão localizados no perispírito. Então, a gente entende, né, que se eles estão, né, então, no perispírito, então tem uma área equivalente que estaria atuando aí no nosso corpo físico também. Então, por isso que temos aí os tratamentos, né? A gente consegue fazer os tratamentos espirituais, temos o A6, que é feito no GEMB também, que ele trata especificamente na área, tá vendo, do esplênico e do gástrico, tá? Então, é um exemplo. Tá dando para ouvir bem? Então, tem uns que tem um barulho de fundo aí. Não, tá ótimo. Tá ótimo, porque acho que tem alguém com serra aqui no vizinho, desculpa. Aí, no livro Obras Póstumas também, fala assim, ó, o perispírito, ele não se encaixa, ele não está encerrado dentro de uma caixa fechada, né, como está mostrando. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, então ele irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, que o pensamento e a força de vontade, eles podem dilatar mais ou menos, tá? Então, eu dei uma ideia aqui, de Paulo de Tarso, quando ele estava a caminho de Damasco, né? Ele é surpreendido aí pela visão de Jesus. Então, ele não consegue, naquele momento, entender o que é. Ele acha que é um sol, que é uma luz, né? Então, é Jesus, né? Porque o Jesus, ele tem um espírito tão dilatado que acabou quase cegando ele, né? Entendeu? É pela natureza fluídica do perispírito de Jesus, tá? Também fala no livro As Obras Póstumas que aquela questão de quando a gente chega próximo de alguém, a gente você está sentindo que aquela pessoa está mal intencionada, você vê que tem uma energia negativa, aí ele justifica. Ele fala assim, ó, daí se segue que pessoas em contato corporal podem se achar em contato pelos perispíritos e permutar as impressões, e algumas vezes pensamentos por meio de intuições. Então, muitas vezes você está próximo de alguém, você fala, você pensou isso, né? Ele falou, poxa, mas como é que você adivinhou meu pensamento? Ah, bom, é um milagre, né? Não é, né? Você captou, né, aquela coisa que veio, né, do perispírito, né? Entendeu? As mães têm muito isso. Tem. Você fala assim, você está mentindo, peraí, o que você fez? Não, conta a verdade. Aí você vai apertando, vai apertando. É bem por aí, né? Vamos lá. Aí, na questão 94, fala assim, de onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? De novo, né, o nosso querido fluido universal de cada globo. Viu, Marcelo? Então, vamos lá. É por isso que, né, ele fala, né, que não é igual em todos os mundos. Então, ele está falando em relação ao quê? Aquela coisa do fluido que a gente falou, quanto os mundos inferiores... a gente vê que o perispírito ele é mais denso, e nos mundos superiores ele é mais etéreo. Então, por isso que ele fala que não é igual em todos os mundos. Então, ao passar de um mundo para o outro, né, o perispírito ele muda de envoltório como ele muda de roupa, tá? Aí eu dei um exemplo aqui, mas é um exemplo bem assim, tá, gente? Do caso do Avatar, né? Então, ele fala, o perispírito forma-se a partir do fluido do mundo habitado, logo ele é adaptado a ele. Tá? Não que isso seja verdade, tá? É só uma alegoria aí que eu estou mostrando para vocês. Porque o cara não vai conseguir entrar num corpo do cara toda hora, sair, né? Como ele bem entende, né? Não é bem assim, tá? Então, vamos lá. Também no livro Obras Póstumas, né, ele fala assim, que por meio do perispírito é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem diversos fenômenos mediúnicos. Então, aqui é um exemplo bem interessante para a gente ver, ó. Então, nós temos aqui, né, o médium, o seu perispírito, né, o comunicante com o perispírito. Então, através dos dois perispíritos é que a informação acaba chegando para o médium para ele poder passar, tá? Então, é assim que funciona. É através também do perispírito que os espíritos produzem certos fenômenos físicos, como pancadas, ruídos de toda a espécie, né? Aquele lance lá que a gente viu lá do Kardec, né? Das mesas girantes. Então, atuando sobre a matéria, né? Podem os espíritos se manifestarem de diversas maneiras diferentes, né? Então, aqui a gente está mostrando como eles fazem, né? Numa sessão mediúnica, né? Por efeitos físicos, né, os ruídos e as movimentações dos objetos, e também, ó, pela transmissão de pensamentos numa palestra. Às vezes o palestrante está lá
né, falando, de repente ele é intuído com umas informações daquele momento que precisa ser dito, né? Porque de repente tem tem ali um público que precisa ouvir aquilo. Então ele é intuído, né, pela espiritualidade a passar essas informações porque aquele público está precisando ouvir aquilo, né? Então ele transmite, né, pela transmissão de pensamentos. Às vezes o médium ele nem entende o que falou, mas ele sabe que ele falou aquilo porque aqui naquele momento era propício, né? Era necessário. Também, e às vezes as pessoas lá que estão assistindo falam assim, nossa, parece que ele está falando para mim. Parece que está falando para mim. Nossa, quantas vezes até eu como ouvinte, né, quando a gente não trabalhava, você fala, nossa, isso veio para mim, caiu assim que nem uma luva, né? Não sabia, gente, que era realmente para nós, né, para ouvir. Exato. Aí também pela visão, né, tem lá os médiums que conseguem enxergar, pelo ouvir, né, pela palavra, pela escrita. Então, tudo isso é feito a partir da aproximação entre os perispíritos, né? Quando vocês chegarem no mediúnico 1, vocês vão começar a ter, né, aquelas noções, né, de como ter essas percepções, né, de mediunidade, né? Todos têm, né? A gente tem que só aguçar, né? Agora vamos falar um pouquinho de emancipação da alma. O perispírito é só uma noção, tá, gente? Vocês conseguiram entender tudo bem até aí? Alguma pergunta? Que eu não pus aqui as interrogações. Priscila. Fala. Você lembra aquele filme lá? Todo mundo já assistiu aquele Ghost, né? Sim, sim. Aquilo lá não é possível. Não, daquele jeito não. Mas o que parte você está falando? Não, de mudar, não, aquilo não é possível, não. É a incorporação rapidamente, que nem ela não funciona assim. Não, mas o que eu estava querendo comentar é a ação com relação à matéria inerte que foi comentada aí. Sim. Quando ele está no metrô, que ele estava tentando mexer lá um papelzinho, lá que tinha um outro espírito lá, né, que ensinou ele, né? Então, dizer, mas você pode viu que acontecer isso? Então, mas porque ele é um espírito mais denso, né? Aquele espírito do metrô, porque Sim. ele era um espírito raivoso. Então, Sim. a gente vê pelas leituras que eles têm mais domínio sobre a matéria. Então, ele está mais... pode acontecer isso, pode ter esse tipo de movimentação. Pode. Se o espírito está ali, ele está mais ligado à matéria, então ele consegue, com certeza consegue. Tanto que não tinha lá o fenômeno das mesas, né, do Kardec. Foi tudo fenômenos físicos, né? Tá? Agora, uma outra curiosidade rapidinho. Tá. A gente viu pelos desenhos até o jeito do abacate lá, que o centro seria o espírito, depois tinha a carne do abacate, seria o perispírito, e a casquinha lá seria o corpo, né? Onde fica o espírito numa pessoa? Tem essa resposta? Verdade, existe? É relativo, né? E a gente não tem como saber exatamente, tá? Já se falam muito que tem essa coisa metafísico, em outra dimensão, não dá para, né, saber exatamente a localização, né? Ali é só esquemático. Mas ele fica dentro do corpo, o espírito. Não, a gente não tem como afirmar se localiza lá no centro. De repente, ele pode não estar exatamente nessa localização. Exatamente ali é um esquema, né? É um esquemático ali. Ele pode estar numa outra dimensão que a gente não sabe, mas ele está próximo do corpo. Não necessariamente está dentro do corpo. O espírito não está. Não. Ali é um esquema, é um esquemático, né? Tá bom. Então, sobre a emancipação da alma, né? Então, todo mundo sabe o que é a emancipação da alma? Morreu, né? Morreu. Não. Quase é um estado que você morre, mas não é exatamente morreu, né? Emancipação da alma, todo mundo sabe o que é emancipação da alma? Quando você dorme, né? É o tal do... Quando você sai lá do desdobramento, né? Desdobramento. Oi? Desdobramento, né? É o desdobramento. Isso. Tá. Então, durante o sono, apenas o corpo repousa e o espírito aproveita, né? E de sua presença, né? Que não é necessária naquele corpo físico, ele já lá vai fazer as suas viagenzinhas lá, dar o seu rolê, né? Né, Luzia? Vai dar uma banda, uma banda no outro plano. E sem máscara.
Olha, vou te falar uma coisa, o Marcelo. Eu até contei para a Flávia, a Flávia foi o ano passado, né? A gente estava com a pandemia também, né? Aí eu falei para ela que eu estava sonhando, né? E os espíritos falaram assim para mim: cadê a sua máscara? Eu te juro. Aí eu falei: põe a máscara. Aí eu falei para ela: eu pus as duas máscaras. Ele falou: tem que usar duas. Viu? Ó, eu levei uma carcada. Eu tô falando que foi. A Flávia morreu de rir, né? Porque eu não estava com máscara, né? Eu acho que não estava dando muita importância para a máscara, né? Com certeza, eu uma carcada, né? Cadê a sua máscara? Então, a gente também usa, viu, Marcelo? Vamos lá. Aí a gente viu, né? Então, que a gente sai, né? A gente tem essa possibilidade de ter um desprendimento e temos lá, né, o nosso laço fluídico aqui, né, como cordão de prata, né, que a gente fala. Então, para atuar isoladamente e ir, né? Então, ele tem essa emancipação, né? E ir aonde quiser no gozo, então, da sua liberdade e da plenitude de suas faculdades. Tá? A gente também entende que a gente visita os locais nos quais temos afinidades, tá? Tem isso também, né? Então, se a gente tem muita afinidade com certas coisas, a gente está visitando esses certos lugares aí sempre. Então, durante o sono, a alma liberta parcialmente do corpo, né? Conservando-se preso sempre por um laço fluídico, né? Nós falamos laço fluídico, né? O pessoal também fala cordão de prata, né? Que serve para fazê-lo voltar, né, à prisão corpórea, né? Porque o corpo, nesse momento, para ele é uma prisão, né? Então, por meio do sono também, os espíritos encarnados, como eu falei, eles estão em contato com o mundo espírita, né? E com os espíritos afins, né? Então, depende de qual a sua afinidade aí. Se você gosta de jogar futebol, você vai sonhar com seus amigos jogando futebol, né? Se você gosta de nadar, você está lá sonhando que você está nadando, né? Aqui ele sonhou com a mãe dele, né? O André Luiz, mas o André Luiz já estava na espiritualidade, tá? Ele encontrou com a mãe dele, né? Que ele tinha afinidade com a mãe dele. Então, ele foi lá, né? E encontrou com a mãe dele também. Então, importante também a gente se acalmar antes de dormir, porque se você está muito tenso, assiste a programas muito violentos, ou seja, faz umas leituras muito depressivas, aquilo interfere na nossa nessa emancipação da alma. Então, de repente, nossa, eu tive um pesadelo, mas por que você teve um pesadelo? De repente, você foi dormir sem estar ainda feito uma meditação, uma oração, e aí os seus espíritos afins vão te acompanhar de acordo com aquela vibração que você teve antes de dormir. Não assistam a Record, né? Não assistam a Record antes de dormir, senão você... Ai, vamos lá. Então, o sono é a porta que Deus lhe abre, né? Para irem ter com seus amigos dos céus. Então, com as pessoas que, né, que você tem saudades, né? Que você tem condição de ver, seus amigos, que estão torcendo por você, que você está encarnado, você precisa passar por algumas dificuldades, eles estão lá torcendo por você, olha, você está indo bem, continua assim, né? Ou senão, poxa, ou senão você toma um puxão de orelha, né? Tem um livro que eu não me lembro que livro foi, acho que é Entre a Terra e o Céu, né? Que ela está grávida, e ela está querendo abortar, e aí ela sonha com a mãe dela, e a mãe dela em sonho, né? Fala, filha, não faça isso, né? Porque você precisa, né? É um ser que você precisa pôr ao mundo, né? Você tem, né, certos laços com ele, enfim. Aí ela ouviu a mãe, né? Ficou pensativa, não sei o quê, mas acabou, né? Fazendo o que ela não deveria fazer. Então, o sonho também serve de alerta, né? Para, de repente, você, né, não tomar determinadas decisões precipitadas. Então, a gente tem isso também, né? Daí ele fala, ó, é o recreio após o trabalho. Então, o nosso trabalho árduo aqui é estar encarnados, né? Enquanto aguardam a grande libertação. Então, para nós aqui estarmos encarnados, né, é o nosso grande desafio, né? Que muitas das coisas que temos que fazer aqui é um desafio para nós em todos os sentidos. Então, quando você está fora daquela situação.
Tudo bem até aí? Da emancipação da alma? Priscila? É uma lembrança de coisa. Fala, quem está falando aqui perguntando? Sou eu, Marcelo. Na doutrina espírita se fala alguma coisa de distância máxima ou se tem limitação de distância que o perispírito pode alcançar nessa viagem, assim? Eu acho que não tem distância, não fala. Não tem distância, não, porque eles percorrem, a gente vê vários locais, né, várias situações, né, nos livros, desde Mas mesmo outros planetas também? Não, em situações que eu digo assim, planos inferiores, a gente não sabe se, né, são planos inferiores. Então, tanto em planos inferiores como superiores. Só que assim. Mas isso é na Terra ainda, né? Não, De quando volta você na também Terra. não, quando você está encarnado, que você faz a sua. Você está dormindo, você também pode estar sendo encaminhado para alguma coisa. Então, não se fala em distância, não. Mas, por exemplo, tem relatos de visita em corpo astral a outros planetas? A outros planetas, não vai dizer assim especificamente, ó, é outro planeta. Não, não. Quanto a isso, não. Não que eu saiba, né? De outros planetas, não, mas situações de inferioridade, né? De que planos inferiores, planos superiores, né? Tem o Nosso Lar, né? Tem vários livros que falam, né? De colônias espirituais de tratamento. Agora, exatamente, ó, tá lá na colônia do planeta. Não, isso não fala. Porque normalmente todas essas colônias, todos esses planos estão em volta da Terra, né? Sim, por exemplo, ninguém falou que foi para a Lua, por exemplo? Foi para a Lua? Não, relato assim, não. Ó, eu fui para a Lua. Estou explicando, estou perguntando, né? Não que eu lembre, não. O que eu saiba de relatos, não. Só fala das colônias espirituais que a gente tem relato. Eu também não conheço. Vamos lá. Agora, o perispírito e concepção. Então, o que eu estou passando para vocês, que foi pedido, segundo o Costa? Falar sempre um pouquinho disso, né? O perispírito e a passagem, né? O perispírito, enfim. Então, eu estou passando várias situações, né? Perispírito e a concepção. Então, no momento da concepção. Então, no livro Missionários da Luz, André Luiz nos fornece um relato detalhado, né, sobre os mecanismos envolvidas na reencarnação de Segismundo. Segismundo é um personagem do livro que precisava reencarnar, né? Então, em 1943, no ano em que o livro foi psicografado, André Luiz ele nos explicava que o perispírito, né, do reencarnante atua sobre o óvulo, tá? Então, ele precisava ter determinadas condições para estar reencarnando. Então, no momento da fecundação, que é feito esse vínculo. Então, ele fala assim, dirigindo-o na seleção do espermatozoide, de modo a escolher o mais útil à programação reencarnatória, tá? Então, deu para entender. Então, aqui no caso, o perispírito ele é vinculado no momento da fecundação. Então, aqui tem até um relato interessante no livro da Gênese que eu encontrei depois, que ele fala assim, ó, até que ele fala, é muito interessante, então ele fala assim, ó, quando o embrião, né, ele está se desenvolvendo, então ele não está totalmente, né, o perispírito não está totalmente aderido, então ele fala assim, que pode-se dizer, ó, então fala assim, ó, de matéria, né, une-se molécula por molécula com o corpo que se forma, de onde pode-se dizer que o perispírito, né, de onde pode-se dizer, desculpa, que o espírito, por intermédio do perispírito, de certa forma, ele cria raízes nesse embrião, como uma planta na terra. Então, quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união é completa. E então ele nasce para a vida exterior. Então, é muito bonito isso, né? Então, ele tenha, né, o primeiro, né, no momento da concepção, vai formando a raiz e no caso, esse vínculo se termina no momento do nascimento, tá? É isso que eu quis passar para vocês, nesse momento da concepção. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Entenderam essa parte? Não, ainda não. Não bate-papo nada. Ô, Priscila, eu estava lembrando, no livro que a gente está lendo, né, do... Sim. Como que é mesmo o nome? Do Jacó. Voltei. Eu voltei. Eles têm lá na colônia dele, lá, crianças. Então, essas crianças, quer dizer, quando uma criança morre aqui,
ela volta para o mundo espiritual ainda como criança e depois que ela vira adulto? Como é que é essa Não é. transições Na assim? verdade, assim, é o espírito que ele se encontra na condição de criança. Então, a parte mental dele, não que ele seja criança, porque não existe criança na espiritualidade. Então, para não ter um choque, né, daquele momento, então ele está lá, ele vai assim se recuperando, porque ele deve ter morrido como criança. Então, a mente dele ainda está como criança, até ele despertar daquela situação dele, você entendeu? Então, ele precisa ser direcionado para essas escolas, até o momento que tem esse despertamento, né? É isso. Não existe, tá? Criança na espiritualidade. Porque eu lembro desse livro aí que ele era um adulto que foi encolhendo para ficar do tamanho lá, acho que é Ah, não, de perispírito, você está falando? perispírito, sim, sim. No caso Sim, do claro, Segismundo, no né? momento que você precisa do nascimento, a partir do momento que foi feito, né, essa união, aí eles precisam, né, é o momento que eles falam, como é que é o nome? Que ele vai reduzindo, né, o espírito, Sim. então ele tem, como é que é o nome, Luzia? Fugiu agora. Que Eu, é tipo de dormência, né? Ele vai ter isso. Ele conhecimento, vai perdendo a consciência, né? Enquanto ele ele vai está perder uma sendo reduzido para ser colocado é, no perispírito é, próprio para dentro ele tem que ser do corpo reduzido. físico da mãe. Mas ele fica do tamanho de um óvulo, quase, então, é isso? Sim, ele vai reduzindo até o momento que aí no momento que vai crescendo, né? Tá, ele viu como eles vão falando, né? Ele vai aderindo molécula por molécula até no momento do nascimento, né? Que o perispírito ele já está todo aderido ao corpo, né? Por quê? Está sendo desenvolvido todos os órgãos, né? Se a gente for pensar, né? Não tem lá todos os centros de força, tal. Então, se não está tudo pronto ainda, tem que ser aos pouquinhos, né? Aí no momento que tiver tudo pronto, aí dá para fazer toda a conexão, né? É meu ponto de vista. Pelo menos é a orientação que a gente teve, né? É isso, é a orientação que tem nos livros, né? Então vamos lá. Perispírito e a transição. Então, transição é aqui a passagem, ou seja, na hora que você está passando para o outro plano, né? O plano espiritual. Aí no livro aqui eu peguei do livro dos médiuns, tá? A confiança na existência da vida futura não exclui as apreensões para a transição dessa vida para outra. A ciência e a religião se calam sobre descrever, né, e reatar as sensações e o momento fisiológico da separação da alma e do corpo. Então, nunca, né, nem a ciência, nem a religião, naquela época, conseguiram fazer esse relato dessas sensações, né, de como seria, né, essa sensação, né, da separação da alma do corpo. Então, eles se calam por falta de conhecimento das leis que regem as reações do espírito com a matéria. Eu coloquei coma, tá? Desculpa, depois que eu vi. Então, o espiritismo, né, foi a única forma que, né, o traço de união entre as duas, né, entre a ciência e a religião. Então, ela trouxe essa informação para nós, né, de como acontece isso. Então, a gente entende, então, o que é o perispírito? Ele é o envoltório físico da alma, né? Da qual não separa nem antes nem depois da morte, e com o qual se forma um todo. Então, durante a vida, né, o fluido perispiritual, ele impregna todo o corpo, servindo de veículo das sensações físicas da alma. E também, né, por esse intermediário, que a alma age sobre o corpo e dirige todos os movimentos. Então, a interface do espírito com o corpo é o perispírito, né? Todas as ações da alma, como nós vimos lá, né, passa pelo perispírito e o perispírito encaminha para o corpo físico. E a extensão, então, da vida orgânica produz, né, a separação da alma e do corpo físico pelo rompimento da ligação fluídica. Então, lá, como a Luzia tinha falado, né, o fluido vital. Rompeu o fluido vital, então tem o rompimento dessa ligação fluídica aí. Então, é o que ocorre, né, ao cessar da vida orgânica.
Então, até tem uma outra passagem também aqui no livro da Gênesis, que ele fala assim, que é interessante a colocação dele. Depois que eu fiz a aula, eu encontrei aqui também, né? Foi ontem à noite, eu estava lendo, aí ele fala assim, que é assim, ó, o que causa a morte do corpo não é, ele fala assim, não é a partida do espírito, e sim o corpo físico. Então ele fala assim, ó, assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Então, né, o espírito ele se desliga, né, a partir da morte física, né, da morte orgânica do corpo físico. Tá bom? Tudo bem até aí? É só uma pequena passagem. Então, perispírito e a transição, tá? Alguma coisa, alguma colocação, alguma dúvida? E a mesma coisa que acontece com a concepção, né? O desligamento ele é feito, né, molécula a molécula. Então, tem uma parte também na Gênese que fala, né? Todo o desprendimento ele vai sendo feito, né, molécula a molécula. Então, vai fazendo o desligamento, né, dos centros de força. Tem até um videozinho que eu não me lembro o nome, né? Que é o desencarne. Desencarne de quem era? Do Segismundo? Eu não me lembro do nome de quem era que a gente tem lá, que eles mostram um dos livros. Depois eu Eu acho lembro. que é do Segismundo mesmo. É do Segismundo? Eu acho que sim. Não tenho muita certeza também. Então depois a gente tem um videozinho que é muito interessante. Numa das aulas a gente vai passar. Tá? Então vamos lá, agora perispírito e cura, tá? Também é uma coisa interessante. Então nós sabemos que o perispírito, né, ele é pré-existente, então ele é sobrevivente à morte do corpo material, transmitindo suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. Então, olha só de novo a explicação, é pré-existente e sobrevivente à morte do corpo material. Então, o perispírito ele sobrevive à morte, transmitindo suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. Que as qualidades, defeitos, faltas, abusos e vícios de existências passadas registrados no perispírito reaparecem no corpo físico como enfermidades e moléstias. Quando a consciência de uma pessoa está desequilibrada, então seu desequilíbrio ele torna-se visível e palpável nas formas de sintomas físicos ou psicológicos. Então a gente sabe que muitas vezes quando a pessoa está muito desequilibrada, tanto que tem muita gente que, né, vai para o centro fazer tratamento, vai lá, não, o problema seu está com desequilíbrio em todos os centros de força. Então a gente imagina que começa geralmente pelo desequilíbrio, né, de ordem emocional. Tá? Então, a primeira coisa é aqui, ó, visível seria né, o nosso desequilíbrio emocional. Depois do emocional, se a gente não curar o emocional, ele vai acabar se tornando, né, um desequilíbrio físico. Então, essas desarmonias, elas são registradas no perispírito. É o ser humano que está doente, né, o espírito, e não o corpo físico. Então, a maioria das vezes, né, somos, né, o nosso espírito que está doente. Nossos pensamentos, aquela coisa, né, de vibrações. Aí tem um exemplo, né, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Então, ele vai citando um exemplo falando sobre o perispírito. Então, ele fala assim, ó, compete-nos, então, né, esse é um personagem, observou Hilário, atencioso, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Ele fala, quase todas estarão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Então, ele fala, aqui ele está afirmando que muitas das enfermidades, né, estão ligadas à regeneração das almas. Então, ele fala exatamente. Cada centro de força, ponderei, exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem. Então, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Então, ele fala que todos os nossos centros de força têm que estar, né, equilibrados para que estejamos equilibrados diante, né, do nosso equilíbrio maior, né, com o nosso divino ser. Então, ele também afirma que
nossos deslizes de ordem moral estabelecem condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante. Então, dependendo do desequilíbrio que você tenha em determinado centro de força, então ele vai ser uma condensação de um fluido aí, né, ruim, né? Então, no campo eletromagnético de nossa organização, então essa organização que ele fala aqui é o perispírito, compelindo-nos a natural cativeiro, né, em derredor das vidas começantes, as quais nos imantamos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que dependendo do tipo de vício que você carregar, né, no seu perispírito, né, ele vai estar relacionado aí com algum centro de força, por exemplo, algum desvio sexual, por exemplo, ele vai estar relacionado com algum centro de força. Então, você vai ter isso aí gravado, né? E numa próxima reencarnação, ele vai vir com um problemazinho aí, porque você vai ter que resolver, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, no derredor, né, começantes aos quais nos imantamos. Então, vai vir imantado no seu perispírito numa próxima reencarnação. Então, ele fala, o desenvolvimento... Aí, o que acontece? Qual que é o remédio para nós? Então, ele tem aquele problema, então ele fala, o que nós temos que fazer? Então, o desenvolvimento de valores, então, como paciência, humildade. Então, isso aqui é o tal do fazermos a caridade para melhorarmos muita coisa, né? Aí o que a gente pode até estar melhorando nossos débitos aí. Então, ele fala, o nosso desenvolvimento de valores como paciência, humildade, bondade, perdão, tolerância, caridade e amor são características de consciência plenamente desperta, de unidade perfeita e de perfeito entrosamento do homem com Deus. Esse é o caminho da cura. Então, ele fala que muitos também, né, desvios que a gente tem, se a gente conseguir trabalhar em prol do próximo, a gente vai conseguindo, né, amenizando e melhorando aí o nosso, digamos, como sendo um cartão de crédito, vamos dizer assim. Nós temos lá os nossos débitos e os nossos créditos, né? Conforme a gente vai colocando nossos créditos, a gente vai, né, melhorando ali os nossos débitos, tá? É mais ou menos assim. Tudo bem aí? Até aí? Para a gente começar nos espíritos? Alguma dúvida até aí? Ô Priscila, também, se a gente tem desvios aqui na matéria, que é normal, né? Quer dizer, estamos aqui, né? Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente tem esses desvios ainda, então. E sim, lá que vai ficar, ver se vai melhorar lá. Fica gravado, né, no perispírito, vai né? Ficar gravado, né? Você vai ter que passar de novo para uma experiência parecida até você conseguir fazer a correção desse seu desvio. Vamos dizer assim. Quer dizer, mas lá talvez possa curar também, no plano espiritual, ou necessariamente tem que ser no plano material? É encarnado. É encarnado? É encarnado. Todos nossos débitos é no encarnado. Lá a gente vai estudar, vai entender, saber que é melhor, e aqui a gente vai ter que praticar, é a prática. A prática é encarnado. Até a gente vai conseguir... lá a gente vai conseguir arranjar um caminho, entender por que aquilo está acontecendo, e aí volta para passar pela prova, né? Lá a gente estuda e aqui a gente passa pela prova. A mesma coisa, por exemplo, alguém que tem um vício de bebida, ele vai prejudicar todo o seu centro de força gástrico, né? Então, ele vai voltar com essa mancha, né, no centro de força. E aí ele vem com uma deficiência física, porque ele ocasionou isso numa encarnação passada. Mesma coisa o que a Priscila falou, de uma pessoa que tem o desvio sexual. Então, ele vai trazer isso gravado no centro de força genésico. E assim por diante, né? Então, uma pessoa muito ansiosa, nervosa, vai ter o cardíaco, né? De repente. Sim. Mas lá no plano espiritual ele não teria esses desvios, não continuaria com esses desvios? Continuaria com desvio. Você está sem o corpo físico, né? Então, sim, você não vai sentir da mesma maneira que você sente agora. Você sabe que você tem isso. Então, lá vai vir a consciência maior, né? Então, ninguém vai precisar te mostrar. A tua própria consciência vai te cobrar. Eu falei, eu tive a encarnação, pisei na bola. Então, agora eu vou ter esse momento aqui na erraticidade, que é entre encarnação e outra, para poder se aperfeiçoar. Então, vamos aprender bem a lição?
Então, vamos estudar, vamos ver o que a gente pode fazer para depois retornar. Então, por isso que tem esse momento, se você tem essa espiritualidade mais entendida, você já está evangelizado, então você entende que você vai ter que se aprimorar. Então, tudo bem, eu tenho essa consciência, então eu vou me planejar. Só que quando você volta, você sabe que você tem esquecimento. Mas aí, vamos ver o que você aprendeu que tá colocado, enraizado mesmo, né? E aí, você vai passar pela prova. Ele fica também, digamos, né, marcado no perispírito, que você também precisa estar solucionando também, né? Esse próximo slide, ó, eu peguei, ele está gravado uma minha voz, eu acho que eu esqueci de apagar. Vou deixar minha voz aqui, tá? Temos aptidões, tanto para o bem quanto para o mal. Ele pertence a diferentes ordens, de acordo com esse grau de perfeição e adiantamento. Então, assim, os espíritos eles não retrocedem dentro das suas escalas. Então, eles nascem simples e ignorantes, tá? Eles têm a possibilidade de estar melhorando. Então, eles passam de simples e ignorantes, né, perfeitos, bons e puros, tá? E entendemos que sempre melhoram. Eles nunca retrocedem na escala espiritual. Então, desculpe que eu esqueci de desgravar aqui a minha voz da aula anterior. Eu apaguei, então, deixa eu voltar aqui. Então, na diferente ordem dos espíritos, a gente tem essas ordens, né, que é os espíritos puros, bons, imperfeitos, e cada ordem a gente tem lá digamos, as classes, né? Então, aqui é só para dizer que eles nascem simples e ignorantes, tá? E aí, a partir da escolha deles, então a gente nasce simples e ignorante. Então, a partir de nós, né? Nós aqui, pelo nosso caminho que a gente escolhe, a gente pode ter um caminho mais longo ou mais curto. Aí depende muito das nossas escolhas, né? Então, o graus de espírito, graus da diferente ordem dos espíritos. Então, aqui é assim. Os espíritos, eles são de diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição a que tenham chegado. Então, há um número determinado de ordens ou graus, porém, não há entre elas uma demarcação, né, traçada aí como uma barreira física, né? Eles falam que é a nível só de características, tá? Então, são consideradas as características gerais entre eles, podendo ser reduzidos a 3 ordens principais, tá? Então, a gente tem lá os impuros, né? Tem os puros. Então, vamos lá. Vamos ver direitinho. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? Então, ele fala assim, são diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Então, vamos ver quais são esses graus. Classificar. Eita, meu Deus, esqueci de desgravar esse negócio aqui também. Vamos lá. Vocês querem ouvir minha voz? Vamos lá. Ai, Deus, vai lá. Ó. Então, a primeira ordem, espíritos puros, que a gente coloca como Jesus, né? A segunda ordem, bons espíritos, pode ver que eles têm ainda uma manchinha cinza, alguma coisa para depurar, né? E os espíritos imperfeitos, pode ver que está tudo cinzinha, tudo pretinho aqui, né? Então, tem bastante coisa para depurar aqui, né? Então, a primeira ordem. Então, os espíritos que já chegaram à perfeição. Então, os espíritos puros, tá? Aqui o exemplo é Jesus. A segunda ordem, né, são os que chegaram ao meio da escala, né? Então, eles têm o desejo, né? O desejo do bem é a sua preocupação, e eles têm o desejo, o poder de fazer o bem, né? De acordo com o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, né? Outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, né? Ainda tem alguma coisa, né? Tem provas a sofrer, que eles não estão totalmente depurados. E a terceira ordem, né? Eu acho que eu devo estar por aqui, né? Os que estão ainda na base da escala, né? Os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, desejo, não tanto assim também, não, né? Desejo do mal, de todas as más paixões que retardam o seu desenvolvimento. Já estamos com umas manchinhas brancas. Então, o meu tem umas manchinhas brancas ainda.
Aqui, ó, de novo, eu esqueci de desgravar, estou ficando doida Na aqui. base. Tá? Então, aquilo lá é uma pirâmide que a gente viu, que igualzinha àquela que eu coloquei no começo. Então, como eu falei, então somos nós mesmos, né, ó, nossos próprios espíritos, que melhoramos, né, passando de uma ordem inferior para superior. Então, estamos aqui, ó, nós temos nossa escolha. Então, se a gente escolher passar, né, por os melhores caminhos, a gente vai melhorar. Agora, se não, nós vamos continuar, né, patinando e vai demorar a gente chegar àquele grau lá de elevação superior, né? Tá? Aí a escala espírita. Então, ele fala assim, a classificação dos espíritos, né, dá-se no grau de desenvolvimento, nas qualidades por ele adquiridas e nas imperfeições que ainda não se livraram. Então, todos têm aí imperfeições, né? Então, os espíritos afirmam, né, que assim como toda classificação, né, é convencional, pois o pensamento é tudo. Então, o que vai, né, classificar o espírito, né, é o modo que ele age, né? Toda classificação exige um método, uma análise, né, conhecimento aprofundado do assunto. E nunca será demais, né, nós estarmos prevenidos sobre a tendência a crer que eles tudo sabem por serem espíritos. Então, a finalidade de conhecermos, que acho que como eu falei para vocês, que muitos de nós, né, muitos de vocês vão trabalhar aí mediunicamente, e a gente tem esse entendimento, né? Não é porque são espíritos, né, que estão lá na espiritualidade que eles sabem tudo. Então, a gente vai ter que saber fazer essa distinção, para saber o grau de atendimento que você vai dar para aquele irmão que está precisando, naquela comunicação que está sendo feita. Então, é mais nesse sentido, você tem que conhecer, né? Então, para isso que foi feito, né, essa escala espírita. Assim como no mundo físico, ele fala assim, nós temos os ignorantes em determinados conhecimentos. No mundo dos espíritos também é a mesma coisa, né? Porque só mudou de plano. Então, existem os que têm conhecimentos limitados, né? Que são incapazes até de compreender, né? Se não imperfeitamente, qualquer classificação. Então, para eles, qualquer espírito que seja melhor que eles é a primeira ordem. Então, é isso que eles estão querendo dizer. A gente tem que estar a entender, né, as características predominantes de cada espírito. Então, não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós, né, faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. Então, a gente sabe diferenciar, né, quem é um homem bruto, né, do que uma pessoa que já tem um conhecimento maior, né, moral maior também. Então, as subdivisões são de conformidade, né, como eu falei, com as nuances principais do conjunto. Será assim, né, de certa forma, mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou, né, inferioridade dos espíritos com os quais nós entraremos aí em relação. Esta é, de alguma maneira, né, a chave da ciência espírita, para explicarmos, né, as anomalias que as comunicações apresentam, né, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Então, para tentar entender, né, todo tipo de comunicação que é feita, né, nas sessões mediúnicas. Então, vamos lá. Nós vamos começar da base, né? Da terceira ordem. Então, elas são subdivididas né, na 10ª classe, os impuros, na 9ª, os levianos, na 8ª, os pseudo-sábios, né? A 7ª, os neutros, 6ª, batedores e perturbadores. Então, no caso da 10ª classe, os espíritos impuros. Então, quais seriam as características? Estando encarnados, né, eles inclinam-se a todos os vícios e paixões. Então, a sensualidade, a crueldade, né, a avareza, fazem o mal simplesmente, né, pelo prazer de fazer o mal. Agora, estando desencarnados, né, eles falam que nas manifestações eles reconhecem pelo tipo de linguagem, né, como eles se comunicam, né, uma grosseria, né, pelo palavreado, né, grosseria nas expressões. Suas comunicações se revelam a baixeza de suas inclinações.
Então, ele deve lá, né? Eu quero me vingar daquele, né, que me matou, não sei o quê. Então, já percebe, né, toda aquela, né, a tendência que ele tem, né? Até pelo modo que ele se expressa, né? Pela forma, né? Até das palavras. Alguns, né? Aqui é interessante. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas. Outros os designavam como demônios, gênios dos maus ou espírito do mal, né? Então, antigamente, né? Como eles não sabiam distinguir, né? Esse tipo de coisa, então eles acreditavam que era o demônio, o gênio do mal, né? Na verdade, era o espírito do mal. É um espírito que tinha ali a convicção de fazer o mal. Tudo bem até aí? Alguém tem alguma questão? Não tem ninguém, não tem nenhuma questão, por enquanto. No próprio livro Jacó aparece, né, num dos momentos, essa visão, enquanto ele está desencarnado, dos outros na praia, né, quando ele está na praia, que ele vê os outros espíritos um pouco mais desequilibrados, né, acompanhados de outros espíritos desses desencarnados que você acabou de falar, né? Ele mostra até que é interessante, tem aquele do desvio, acho que de droga, se eu não me engano, que é aquele que está... depois a gente vai fazer estudo do livro, né? Ele mostra que está completamente aderido, né, ao corpo, né, da pessoa, porque é um vício, né? Ele acaba ficando impregnado junto, porque ele, na verdade, o vício dele, o espírito, ele vai junto, né? O vício... Ele como é que chama? Ele se alimenta do vício, né? Dele. O nona classe, os levianos, né? São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Gostam de causar pequenas contrariedades, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas. Aqui Então, essa classe pertence aos espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, gnomos e trasgos. Então, eles são muito brincalhões, né? Então, tem que se tomar muito cuidado, né, com eles para depois não, né, causar transtornos dentro, né, do ambiente. Porque eles são crianças, na verdade, né? No sentido de crianças. Então, assim, tudo que eles vão fazer é mais nesse sentido, né? De induzir, né, maliciosamente ao erro, né, esperteza, enfim, tá? Então, aqui ele também fala assim, que eles estão sob a dependência da espiritualidade superior a eles, que servem muitas vezes como, né, fazemos como criados. Então, a gente vai estudar, né, depois no final do ano, né, o livro O Nosso Lar, que tem uma passagem, né, que um espírito de luz, ele se utiliza deles para trazer um medicamento, tá bom? Então, vocês vão conhecer depois, né, conforme a leitura no livro do Nosso Lar. Pseudo-sábios. Então, vamos lá. Pseudo-sábios são aqueles que seus conhecimentos são amplos, mas, porém, eles se julgam melhores, né, mais do que realmente sabem. Então, sua linguagem tem caráter sério, que pode iludir quanto às suas capacidades e quanto às luzes. A luz aqui no caso, o entendimento sobre a espiritualidade. Mas isso não é mais do que o reflexo dos preconceitos e das existências corpóreas. Então, ele também carrega um certo reflexo, né, de outras existências. Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu acredito até que, tá vendo, o pseudo-sábios, né? Quando traz aquelas comunicações, né? No caso da pandemia, né? Que, né? Se você não fizer isso, né? Vai acontecer isso. Na verdade, né? Não é bem isso, né? A informação, né? Ainda assina o nome, trazendo aquelas informações que causam pânico para a humanidade. Então, eles acham que, né? Que sabem de tudo, mas na verdade, né? Eles estão passando uma informação errada. Sua linguagem é mistura de verdades com erros mais absurdos, entre eles orgulho, inveja, teimosia, que ainda não se livraram. Sétima classe, né? Espíritos neutros. Eles não são bastante bons, né, para fazerem o bem e nem bastante maus para fazerem o mal. Tende tanto um para outro.
né? Aquele lá, é o vulgo que está no muro. Não são, né? Está lá no muro. Não, né? Quando convém, ele é bem, quando convém, ele está no mal, né? Então, ele é neutro. Eles apegam as coisas desse mundo, né? Saudosos de suas grosseiras alegrias. Então, eles se apegam muito às coisas materiais. Sexta classe, batedores e perturbadores. Então, eles manifestam por sua presença os efeitos sensíveis e físicos, e aqueles que, né, no caso das mesas girantes, movimento e deslocamento de corpos sólidos e ar. São os agentes principais, né, das vicissitudes dos globos, né, quer por sua ação sobre o ar, né, o fogo, os corpos sólidos ou as entranhas da terra. Reconhece que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita, ao acaso, e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Então, aqui, o que ele está querendo dizer? Que, às vezes, né, lembra que a gente falou sobre... A gente está entrando aí no mundo de regeneração, tem muitas das causas, né? Eu acredito que até o Divaldo comenta, né, que tem aquelas causas dos maremotos, né, que são, ou seja, aqueles grandes desencarnes coletivos na necessidade de ter, né, um desencarne coletivo maior. Então, aqui, como ele fala, né, quando não tem um caráter intencional e inteligente, tá? Eu acredito que existem ocasiões que tem realmente, né, essa manifestação inteligente. Todos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, né, ao cargo deles, né, desses subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas inteligentes. Então, aqui eu citei o exemplo de, né, quando Jesus estava lá no mar, né, que estava lá aquela tempestade, né, e eles estavam lá todos com medo de que o barco ia, né, enfim. Aí Jesus, né, ele levanta a mão e fala assim, calmem, acalmem. Tem, no caso, Jesus, como uma superioridade, né, um espírito superior, né, ele né, no caso, ordenou para eles, aqueles subalternos, para que eles acalmassem a tempestade. Então, a gente sabe nessa história que realmente a tempestade se acalmou. Então, eles se utilizam desses subalternos. No caso de Jesus é o exemplo, tá? Então, quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares, tá? Então, é auxiliares. Por quê? Porque eles estão mais próximos à materialidade, então eles estão ligados mais à matéria, então eles têm mais essa facilidade. Tá bom? Dúvidas até aí? Para ir para na outra classe? Dá para continuar? Acho que então vamos lá. Quer dizer, Priscila, não necessariamente que eles sejam maus, então, já que eles são servos de espíritos mais evoluídos, né? Sim, se tiver quando tem uma utilidade, né, como eles estão ligados à matéria, então eles têm mais facilidade para conduzir a matéria, né? É nesse sentido. Eles são ordenados também para os espíritos mais os superiores, tá? Mas isso também pode ocorrer, né, de espíritos que têm conhecimento maior que eles também, né? De repente pode ter uma causa, né? Alguma finalidade que não seja, mas a maioria das vezes sim. Não, né? Desculpa. Ó, a segunda ordem, bons espíritos. Aqui nós estamos começando a melhorar, né? Os espíritos benévolos, os sábios, prudentes e os superiores. Como é que está o nosso horário aqui? Ah, tá tranquilo. Vamos lá. Os benévolos. Então, a qualidade dominante é a bondade, né? Eles gostam de proteger o homem, né? O progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. Espíritos sábios. Então, eles têm amplitude de conhecimentos, né? Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais eles têm grande aptidão. Então, ou seja, eles têm bastante conhecimento, eles não são que nem os benévolos que têm mais, né, a parte moral. Os sábios, ele tem mais conhecimento científico. Então, eles encaram a ciência, né, para a utilidade, livre das paixões dos espíritos imperfeitos. Então, eles têm o domínio sobre a ciência. Os espíritos prudentes caracterizam pelas suas qualidades morais de ordem
mais elevada, né? São dotadas de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas, tá? E tem um equilíbrio entre as duas, tanto a parte intelectual, moral, né, com a parte científica. Eles são dotados de uma capacidade intelectual, né, que permite julgar, né, bem o homem e as coisas. Os espíritos superiores, né, que eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, sua linguagem que só transpira a benevolência. É sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Então, a gente percebe, né, quando tem uma comunicação, quando traz uma mensagem, só de você ouvir, né, aquela mensagem, o direcionamento que ele dá, as palavras, você já sabe que é um espírito superior, né? Quando ele vem trazendo, ele traz amor, ele traz, digamos, mensagens não é sabedoria a palavra, eu esqueci agora, fugiu a palavra, de você estar sempre, esperança, né? De você estar sempre com esperança, de amor. Então, isso quer dizer que ele traz sempre coisas boas nas comunicações, né? Então, sua superioridade se torna, né, mais que os outros, aptos a proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é dado lhe conhecer. Então, quando por exceção eles se encarnam na Terra, é para cumprir, né, uma missão de progresso. E então, nos oferecem um tipo de perfeição, né, a que a humanidade possa aspirar nesse mundo. Eles vêm como missionários. Espíritos missionários, né? Os missionários, isso. Eles vêm para ajudar a evoluir, né, naquele momento, a humanidade. E os espíritos puros, né? Aí a gente termina, né, praticamente a nossa aula com espíritos puros, que seria a superioridade intelectual e moral absoluta, né, em relação aos espíritos das outras ordens. Eles gozam de uma felicidade inalterável, né? Não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material, né? Mas essa felicidade não é uma ociosidade monótona vivida de contemplação. Então, aqui eles falam para a gente tirar aquela ideia, né, que fica lá o anjinho lá tocando harpa. É mais ou menos isso. Eu estou lá sentado, agora eu virei puro, não preciso fazer nada, né? Muito pelo contrário, né? Trabalha dobrado, né? É isso que eles quiseram dizer, né? Então, são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a harmonização universal. São, às vezes, designados de anjos, arcanjos e serafins. Ok? Aqui a aula termina, mas eu tenho aí uma passagenzinha de Emmanuel, né? Para continuar. A aula, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Aí depois eu passo a mensagem de Emmanuel para vocês. Jesus, né? O papo não tem nada. Né? Tem uma dúvida, que é uma curiosidade, ô Priscila. Fala, se eu souber responder, meu querido Marcelo. Não, porque a gente é curioso, a gente não está lá para ver como é que é, né? A gente só está aqui. Nem nós, hein? Nem nós, mas vamos lá. Os professores são encarnados. Não dessa hierarquia, mas voltando um pouco lá do livro, mas, por exemplo, se você tem dois espíritos no mundo espiritual, lá, vamos supor que lá onde está o nosso amigo Jacó na época, né? Se você encostar um no outro, ou dar um beliscão, será que eles sentem? Quer dizer, qual que é a interação do corpo espiritual, né, que é o perispírito? Qual que é a interação? É a mesma coisa que a gente sente aqui? Não é bem assim, né? Mas será que eles sentiriam você encostar? Eu acho que não tem essa coisa material. Eu acho que é mais. Mas se você encostar um e encostar no outro, eles vão sentir? Eu acho que é mais de sentimento, de você sentir o que ele está transmitindo para você. Eu acho que é mais essa coisa de sentimento. Não tem por exemplo, lá tem a cama que ele dormiu, tem toda a casa, quer dizer, ele não, quando ele põe a mão, por exemplo, numa mesa, quando senta num banquinho, ele não sente que está sentando? Esse tipo de coisa que eu fico curioso de saber. Então, ele sente, Marcelo, ele sente porque os espíritos, quando eles vão para o plano espiritual depois do desencarne, eles ainda têm que se alimentar. E existe uma evolução de alimentação. A partir do momento que você vai se depurando, a sua alimentação vai se tornando mais líquida. E aí você parte num princípio que você só bebe água e depois você não precisa de mais nada. Não. Isso é a depuração. Então, a partir do momento que você se alimenta,
você sente, de repente, um abraço, tal. É que isso não é muito claro nas obras. Sim, mas entendi. eu acho que ninguém vai lá para dar um beliscão, viu? Sinceramente. Não, mas, por exemplo, você tem a parede... Assim, a condição... Sabe o que eu acho? Se eu pensar assim, é uma condição mental sua. Porque ele está cansado, então ele vai encontrar um lugar para dormir, para descansar. Entendeu? Mas, por exemplo, a parede lá que ele vê as paredes das casas... É criação mental, acredito que seja criação mental. Exato, é tudo criação mental. Você precisa de uma cama, então você vai criar um ambiente para você descansar. Porque, na verdade, você sabe que o espírito não vai precisar descansar, né? Sim. Porque ele não tem o corpo físico, ele não tem mais o corpo material. Mas o perispírito ainda é material, é uma matéria diferente. É uma matéria menos densa. Sim. Menos densa, mas aí eles falam que não precisa descansar. Pelo menos o que a gente entende é isso, que o espírito não precisa descansar. Mas, por exemplo, quanto mais depurado o espírito, menos as necessidades do plano carnal a gente vai ter. Então, você desencarna. Dúvida... Então, vamos supor, eu vou desencarnar amanhã, que eu não vou, é só faz de conta, vamos combinar. Pode ser hoje, então, não precisa ser amanhã. Não, vamos colocar amanhã, vou me dar um tempo, né? Ela está ocupada agora, ela está dando depois da aula, depois da aula. Obrigada, Rosa! Valeu! Aqui, ó, olha assim, acaba a aula, acaba a aula. Em cima do tempo aqui, aí a gente continua, mas eu acho que tem muito a ver com essa coisa também de criação mental também, porque assim... Não, mas, por exemplo, se a gente põe a mão na parede, a gente não consegue passar pela parede. Será que se eu estou no corpo astral, né, o perispírito, e a parede é feita com a mesma matéria, eu não vou conseguir passar também, porque as duas são iguais. Lá você não vai precisar fazer isso. Lá você não vai precisar, porque você já está num plano espiritual. Mas você tem só parede vai passar lá também. Na parede, vamos dizer assim, aqui no plano carnal. Não mas lá. lá tem parede espiritual, é a parede daquele mesmo matéria. No nosso lar, o André Luiz, ele relata como é que era uma casa, como é que era o alimento. Sim. Ele relata isso. Então, existe lá. Mas em nenhum momento ele passa através da parede lá, Não, né? ele não vai precisar passar lá através da parede, porque ele já está num outro plano. Ele só vai, o espírito só vai passar aqui nesse plano, não lá. Lá não vai precisar. Mas eu acho que ele não vai conseguir, porque os dois têm o mesmo tipo de matéria, que nem aqui. A gente tem o mesmo tipo de matéria. Não, física. Eu acho que passa. Ué, você não Mas aqui, Marcelo, aqui passa sim. Aqui passa sim. Marcelo, ele passa pela parede. Você não viu lá? Ele dá um empurrãozinho, entra no metrô. Passa sim. Ele passa por a nossa parede. A nossa parede, mas não a parede nossa de lá. parede. Lá não vai ter essa necessidade. Lá é tudo criação. Quando a gente chegar lá, a gente vai conversar sobre isso. Não, você tem que fazer que nem o Jacó. Você vai ter que ir lá e depois explicar pra gente, tá bom? Vamos se reunir. Daqui a pouco a gente se reunir lá, vai. Depois da aula. Vamos marcar um encontro lá. Mas, viu, gente, muitas leituras que a gente vai ter ainda durante o curso, do futuro, né? Vai ter esses exemplos de como é que funciona lá no plano espiritual. O próprio nosso lar, ele tem muita explicação disso. Sim, então, quem quiser já começar a ler, já pode, porque vai ter muita explicação sobre essa dúvida que o Marcelo postou aí, né? De como é o nosso lar lá, né? De como é uma cidade no plano espiritual. Porque não existe só o nosso lar, existem outras cidades no plano espiritual. Tem outras colônias. Vamos lá, então, finalizar com esse continho nosso aqui, vai. A lição da semente é do livro Jesus no Lar, de Neo Lúcio, tá? Então, a lição da semente. Então, diante da perplexidade dos ouvintes, né, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos guerra, né? Encontramos a incompreensão, a injustiça, o sofrimento. Então, a ideia do reino divino é assim, como semente minúscula do trigo, quase imperceptível. Ela é lançada à terra, né? Suportando-lhe o peso, né? Os detritos. Mas se germina, não lhe paralisam a marcha. Então, atravessa o chão escuro, né? E embora dele retire
em grande parte, né, o próprio alimento, o impulso de procurar a luz de cima, ela é dominante. Então, desde então, haja sol ou dia, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. Então, a semente está trabalhando para o seu crescimento. O aprendiz, qual ocorre, né, com a semente do trigo, observa que longas raízes o pendem, né, as inibições terrestres, o pendem na terra, né? Sabe que a maldade lhe ronda os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta o movimento de ascensão. Independente de tudo isso, né, ele vai se ascender na escala. O movimento de encontro com a divindade constitui o objetivo imutável. Sem perceber, né, produz frutos de esperança, bondade e amor. O mestre conclui que, apesar do discípulo estar com o pé encerrado no lodo da terra, o trabalho no bem é o traço de sua elevação. Então, para nós mergulharmos, né, na nossa escala evolutiva, sem querer, eu peguei de última hora, acabou casando aí com a escala evolutiva, né? Foi por acaso, né? Na sua elevação. Então, conheceremos as árvores pelos frutos e identificamos o operário do céu, né, pelos serviços em que ele se exprime, de estar ajudando ao próximo, né? Então, Pedro então pergunta ao mestre: então, Senhor, quer dizer que aqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não praticam, e aí? Né, os que conhecem, nós que estamos conhecendo e não praticamos. Esboçou Jesus satisfação no olhar e elucidou: estes, Simeão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que aguaceiros, furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Então, elas vão ter que passar por muita coisa, né? Tempestades, né? Uma mudar de posição, até que um momento, né, vai germinar nela a semente do amor, né? No campo de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência. O que nós temos que fazer, né? Auxiliem-nas com amor e prossigamos por nossa vez mirando à frente. Então, esse é o recado de Jesus. Então, aonde estivermos, né, temos que lançar a nossa sementinha de amor. Então, em seguida, ante ao silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia e partiu. Então, ele deixou o recado para nós, né? É o amor, né? O amor é a chave de tudo. Então, esse é o recadinho para todos. Espero que tenham gostado aí da nossa escala evolutiva. Que estejamos todos sempre, né, em sentido dos espíritos puros. Então, aí a bibliografia. Eu peguei alguma coisinha da Entre a Terra e o Céu, Obras Póstumas, Livro dos Espíritos. Essa última é Jesus no Lar, né? E o Missionários da Luz, tá bom? Então é isso, acho que deu tempo, né? Deu certinho. Ainda sobrou um tempinho, né? Tempinho para nós. Espera aí. E aí, gostaram? E aí, tá todo mundo já sabendo qual escala que já tá? Qual patamar que todo mundo aí já se descobriram aí na escala, não? Olha, eu não sei qual é a escala ainda que o Marcelo tá, mas esse negócio da beliscão lá no plano espiritual não tá bom. Essa, olha, baixou mais um degrau para ele, viu? Acho que ele tá nos escala negativa, impuros. Escala negativa. Você tá nos impuros. Você tá nos impuros. Eu nunca pensei nisso. Olha, daí, né? Eu nunca pensei nessas coisas. Mas nesse livro ele já tem uns momentos assim de aproximação entre eles, né? Entre os desencarnados. Vai ter mais à frente. Eles falam muito de visual, por exemplo, no Nosso Lar, né? Eles falam muito dos jardins, né? Das cúpulas.
aquela coisa de tato, né, de tocar, a gente nunca não tem nenhum relato assim, né? Eles não chegam a falar. É tudo visual. Tem aquele, eu acho que é no livro Na Terra e no Céu, que aquela menina no plano espiritual, ela tira uma flor, lembra? Isso, né? isso. Então ela está desencarnada e ela tira uma flor. Então ela consegue ter esse tato, consegue ter o olfato, todos os sentidos, né? É que são muito mais fortes, né? Vamos dizer, né? Tudo que está no plano espiritual tem uma beleza diferente, né? Tem uma beleza intensificada. Então o que eu falei faz sentido, hein? Olha só. Eu acho. Depois a gente conversa. Ó, o beliscão. Ela que ele começar a ler o Nosso Lar, ele vê lá o André Luiz de barba e de cabelo. Aí no umbral é outra coisa. Nós estamos falando no nosso lar. Lá pode dar beliscão, lá pode. Umbral, eu tive lá, mas não me lembro. Marcelo, para tomar cuidado. Mas cuidado, nós beliscão lá. Porque é mais físico, né? É bem isso mesmo, tu pode pensar, né? Se você for analisar assim, né? Eu não sei para onde eu vou, mas se para onde eu for eu encontrar meus avós, quem partiu antes de mim, que eu amo de paixão, eu vou dar tanto beijo e tanto abraço, que eu vou sentir que eu estou na Terra ainda. Mas quando a gente também, né? Quando a gente sonha essas coisas, tem essa sensação real, né? Eu já tive muita sensação real, por exemplo, de encontrar uma pessoa e dar um abraço. Mas assim, eu tenho, mas coisas, né? É mais o sentimento, né? Às vezes você vê tanto detalhe que você fala, nossa, mas quanto detalhe, né? E fica surpreso, né, de saber, né? Tanta coisa que passa, né? E assim, parece uma coisa real, é muito real. Os meus sonhos são muito reais, muito reais. Eu sonho muito com as pessoas que já morreram. Todas. É que você tem ligação, né? Que você tem família, amigos, enfim, não sei, mas eu sonho muito. E eles vêm conversar comigo, e para mim é como se estava conversando com você. Você já beliscou alguém lá, Sônia? Já beijei, já abracei, já belisquei. Então vale. Então vou trocar beliscão pelo abraço, vai ficar mais bonito, né? Pelo menos. Vou trocar beliscão pelo abraço, mais bonito. A Lorena tá aí? Ela sonhou, então pergunta. Sônia, da próxima vez você tenta dar um beliscão para contar para o Marcelo. Pode deixar que eu falo. Você conta para o Marcelo pra gente, né? Deixa eu contar uma passagem bem rapidinha, é rápido. Eu perdi meu pai muito nova, eu tinha 9 anos. E eu sempre sonhei muito com meu pai. E uma vez ele veio conversar comigo e veio me apresentar um irmão, o meu irmão. Eu nunca tive irmão. Aí ele falou, olha, eu vim te apresentar o seu irmão, esse é o Renato, falou o nome dele. Falou, esse é o Renato, tal, e era muito parecido com o meu pai, né? E depois, aí, no dia seguinte, eu fui encontrar com as minhas irmãs, só para avisar, nós temos um irmão que chama Renato. Mas você tá doida. Eu não sei, eu vou atrás, mas eu andei procurando, mas não encontrei, não. Mas deve ser de outras vidas, com certeza. Sim, é a família espiritual. Com certeza. Mas detalhes, eu falei, poxa, ele não deixou nem um e-mail, telefone, pelo menos, para a gente tentar ver se era mesmo. O Instagram, né? No Instagram. Não sei, qualquer coisa. Mas é muito real, muito real. Eu não sei se lá eles se beliscam, mas que eu já tomei um tapão e alguém eu já tomei. Tá vendo? Olha aí, Marcelo, já está melhorando as explicações para você aí. Né? O pessoal está contando agora a verdade, né? Você viu? Está aparecendo. As coisas existem. Na casa de uma amiga e o marido dela tinha depressão profunda. E eu sempre muito brincalhona, eu vou. E comigo ele conversava, era uma das únicas pessoas que ele conversava. E eu estava olhando a vista do apartamento dela, que é diferente do meu, a gente mora no mesmo prédio. E, de repente, eu tomei um tapão, assim, atrás, assim, na cabeça, que eu achei que era o filho dela, que ele tinha mania de brincar de tapa, tudo, né?
E eu virei e não tinha ninguém. Eu falei para ela assim, seu filho passou aqui? Ela falou assim, não tem ninguém. Eu falei assim, olha, então você é bem mal educado. Eu já falei direto com o espírito, né? Falei assim, você é bem mal educado, porque eu não te fiz nada. E você veio me agride desse jeito. Ela falou assim, mas o que aconteceu? Eu tomei um tapão. E minha cabeça veio para frente, ela deslocou. Assim, foi a primeira. Eu já tinha sonhado, que nem a Sônia fala, tudo assim, mas de levar um tapão foi a primeira. E última, graças a Deus. Mas, ou seja, da mesma forma que a Sônia sonha num ambiente um pouco melhor, né? É exatamente os lugares onde a gente vai quando está desdobrado, né? Então, se você vai para um ambiente um pouco mais... Não, mas isso eu estava acordada, não estava... Ah, você estava acordada? Eu estava acordada. Bom, então foi carnal mesmo, então levou o tapão. Não, e tem pessoas que sentem cheiro, né? Essa coisa toda também. Isso, né? Exato. Lembra da Ninha, né? A Ninha sentia flores, a gente não elas mediúnico. Um trabalho. Né? Desenvolveu mediúnico 1, né? Então ela sentia odores, flores. Então são o perispírito da pessoa que vai aproximando, né? Que tem aquela característica, né? De trazer, né? Odores, né? Muito, muito legal. É isso aí, gente. Obrigada. Acho que vocês, né? Obrigada. Tenham gostado. Lorena, aparece aí, Lorena. Abre a câmera. Amanda também, para saber se vocês estão presentes. É a Amanda, ela tá hein? Não justificando alguém. Ela está no telefone registrando a Amanda, mas eu não sei quem é. Amanda. Não, acho que deve ser ela está no serviço, a Lorena. A Lorena, sim. Acho que a Amanda deve ser da Mônica. A Mônica? Então, tá. Com sobrenome diferente. Sim. Acho que é a Mônica, então. Pode ser. Beleza. Então, vamos fechar. Antes só da gente encerrar, deixa eu só combinar. Hoje eu combinei com a Margarete, com o Marcelo, mas foi hoje mesmo que a gente acabou não combinando na próxima semana para fazer a prece final isso mesmo, é a Mônica, que ela mandou uma mensagem agora. E para fazer a prece final e as vibrações. Tem algum voluntário para a semana que vem? Eu quem? Eu não fiz. A Vilma. Então, beleza. A Vilma. É isso. A Vilma quer fazer o quê? Vibração ou prece final? Vibração. Beleza. E quem vai fazer a prece final com ela? William, pode ser? Peguei assim, só olhei. Ele estava olhando para você assim, você Ele estava olhando para mim, percebi uma conexão. Mas não precisa ser, pode ser Rafael, pode ser Rosa. Deixa eu ver, o William fez quando? Pode ser. O William não fez ainda, né? Claro que fiz. Já fez, né? Eu não marquei direito, então, peraí. É que a turma é muito grande. O William fez no dia 9/3. Quem ainda não fez? Só foi a Vilma que não fez? Marisa fez, a Mônica já fez. A Lorena, eu não sei se ela está no trabalho, eu não sei se ela pode se comprometer a fazer. A Lorena já fez. A Lorena já fez? Se quiser, é verdade, no dia 30/3. Se quiser, então, olha, quem fez eu também posso fazer, não? Não, eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou colocar a Sônia. Pode ser, Sônia? Porque você quer que faz prece final? Isso, no dia 2/3 você já fez. Então faz um tempinho, bem. Então tá bom, então. Tá bom, que é muito pequena, né, gente? Vai ter que ter um... Depois a gente... eu posso fazer uma escala e aí eu mando. É que a minha dúvida é só quando as pessoas trabalham, que eu posso colocar na escala e elas não dá para fazer, né? Por isso que às vezes essa Mas aí a gente conversa uma semana antes e substitui, Luzia. Beleza. Então tá, então eu vou fazer uma escalinha. Porque aí a gente, uma semana antes, você confirma, fulano e ciclano, ok? É isso aí, beleza. Então vamos lá. Tá bom, vamos encerrar então, né? Então você faz? Faço. Tá, então a Margarete, o Marcelo faz primeiro, né? A Priscila vai começar, depois ela passa para o Marcelo e termina com a Margarete, tá bom? Marcelo, vibrações, é isso, né? Isso. Tá. Então tá. Vamos lá. Então vamos todos fechando nossos olhos.
Respirando fundo, agradecendo mais uma vez a espiritualidade que esteve conosco, a presença de Jesus que se fez no momento de nossas aulas, agradecendo a espiritualidade que também nos conduziu e agradecendo a presença de todos que se dispuseram a assistir a aula e estar aqui em mais um dia de aprendizado. Então, agradeço a todos, que possamos na semana que vem estarmos reunidos com o mesmo propósito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos envolvendo agora o nosso irmão Marcelo, que fará por nós as vibrações e, em sequência, a prece final, que será feito pela, que eu esqueci o nome agora, desculpa. Margarete. A Margarete. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Deus Todo-Poderoso, que nos dá o dom da vida. Marcelo, pode fazer. Tá funcionando? Tá escutando? Deus Todo-Poderoso, que nos dá o dom da vida para que nós evoluamos, para que nós percebamos a cada dia o que em nós está errado para melhorarmos. Nesse momento que nós passamos, que nos dê a tranquilidade, que nos dê a saúde para que nós possamos passar por esses momentos, que nos dê a tranquilidade e o entendimento de observar outros que estão perecendo nessa pandemia, mas é para uma obra maior, eles estão perecendo, eles estão morrendo, porque tem que passar por isso. Nós temos que ter esse entendimento, porque a obra de Deus é perfeita. Então, dentro desse conhecimento de obra perfeita, não pode caber infelicidade. Temos que sempre ter o bom senso, a tranquilidade, o amor, para poder seguirmos a cada dia e sermos cada vez melhores. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Pegando tudo isso que o Marcelo falou, como eu fui pegar de surpresa, eu vou fazer a oração que eu acho que ela é muito linda e que é uma pregação de vida. A oração de São Francisco. Senhor, já vou chorar. Fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós possamos